Olá! Hoje o Fator Político BR entrevista o escritor e também analista político Emílio Kerber, que vai falar um pouco mais sobre o lançamento Por Detrás das Grades, o Diário de Anne Brasil. Emílio, primeiramente, muito obrigada, sempre uma honra conversar contigo, desta vez aqui no Fator Político BR, e gostaria que você trouxesse mais detalhes, né? Porque se trata de uma história verídica, porém o nome é fictício. A Anne, na verdade, tem um outro nome, está preservando em fator de perseguição política. Bom, é verdade. Esse livro ele fala sobre a prisão da Anne Brasil, que é a nossa personagem fictícia, mas na verdade é uma pessoa, uma personagem real do dia a dia. E ele completa, agora nós completamos um ano do 8 de janeiro, e aí nós resolvemos, neste momento, lançar esse livro para mostrar também o que aconteceu com milhares de presos que participaram aí do Holocausto Brasileiro, que foi o excesso do judiciário para cima de pessoas que não ficou comprovado nada em relação a atos de vandalismo. E hoje essas pessoas aí estão tendo um sério cerceamento na sua vida, estão usando tornozeleira, estão com prisão domiciliar e estão com uma série de dificuldades, inclusive financeira, para conseguir trabalhar e se socializar novamente. Agora, Emílio, uma curiosidade é com relação à Anne, né? Vamos chamá-la de Anne. Como foi que vocês entraram? Ela entrou em contato com você? Como é que você conseguiu, né, conversar com ela e surgiu a ideia de escrever um livro? Bom, ela descobriu que eu tinha escrito os livros sobre o Bolsonaro, e entrou em contato comigo pelas mídias sociais e me falou: olha, enquanto eu estava presa, eu fiz um diário, todos os dias eu estava escrevendo. Ela escrevia poesias diariamente e também ela escrevia o que estava acontecendo. Então, o livro ele tem duas partes. Uma parte dos poemas que ela escrevia diariamente lá na colmeia, no período que ela ficou presa de 10, 11 de janeiro até o dia 8 de março de 2023. E a outra parte, ela vai relatando toda a saga dela, desde que ela sai da cidade dela, que no livro a gente chama de Cidade Liberdade, mas não é essa cidade, e ela chega em Brasília com amigos, com namorado, e no dia 9 de janeiro ela sofre a perfídia do exército. E aí, nessas 48 horas seguintes, é um momento mais chocante do livro, porque é o momento em que, passo a passo, vai caindo a ficha de que ela vai ser presa. Mas ela só se dá conta que, de fato, vai ser presa quando ela entra no ônibus da colmeia, um ônibus totalmente fechado, com grade, e ali ela cai em prantos. E ela vai caindo em prantos várias vezes. Parece a Via Crucis de Jesus Cristo. E quando ela chega na colmeia, é que ela viu ali que não tinha mais jeito, que ela estava sendo presa. Porque até então, as pessoas não sabiam exatamente o que iria acontecer. Ninguém estava acreditando que seria preso. E como é que foi para ela contar essa história? Como foi o processo de escrever esse livro? Acredito que tenham sido várias entrevistas. Na verdade, sim, eu conversei com ela durante meses, de maio até setembro do ano passado, e eu fui me inteirando, acabei ficando amigo dela, de tanto que a gente conversou pelo telefone. E neste mesmo período, ela teve muitas crises aí de depressão e de ansiedade. E o livro, basicamente, ele foi montado em cima de relatos dela, da experiência que ela teve nessa Via Crucis, né? Desde o momento em que ela sai da casa dela até o momento em que ela é colocada em liberdade no dia 8 de março de 2023. A Anne, então, ela ficou presa por 2 meses, né? E muita coisa aconteceu durante esse período. Eu me lembro que ela fala, inclusive, em uma entrevista, que 2 meses pareceram 10, né? E aí a gente se lembra de tudo que aconteceu, de quantas pessoas, milhares de pessoas, né? Cerca de 70 presos ainda permanecem, né? Sem poder responder, pelo menos com uma tornozeleira em liberdade. E ainda tivemos a perda do Clesão, né? Nesse livro, ela também relata a forma como ela lidava ali com as outras colegas de cela. Houve algum tipo de mal súbito também entre as colegas? Sim, o interessante é que uma parte do livro, quando ela estava no ginásio da Polícia Federal em Sobradinho, teve uma pessoa que teve um mal súbito e foi recolhida, resgatada com ambulância. E quando ela escreveu o livro, os primeiros relatos,
ela achou que a pessoa tivesse morrido, porque eles não tinham informação, eles já estavam sem celular, já não tinham mais. ah, Essa notícia circulou na imprensa aqui também, me lembro. Sim, mas depois, apurando o fato, a pessoa passou mal, mas não acabou falecendo, né? O primeiro a falecer foi o Clesão, né? Mas antes disso teve um outro preso também que faleceu, se não me falha a memória, no estado do Mato Grosso do Sul, né? Que também estava usando tornozeleira eletrônica. E aí ela relata no livro a convivência dela com as outras presas, tudo que ela passou, até a questão de tortura psicológica que eles passaram, as humilhações, e lá eles estavam separados dos presos comuns, né? E por razões óbvias, né? Que são pessoas que não têm crime, não têm ficha corrida. Então eles seriam ali trucidados pelos presos comuns, né? E de várias facções, inclusive no caso dela na Colmeia, que é um presídio feminino aqui do Distrito Federal. No caso deles ainda sem saber quando é que poderiam sair, né? Afinal, não tinha nenhum crime ali descrito para ele. Tudo isso é uma novidade do judiciário, do Código Penal brasileiro. E essas pessoas até hoje estão, entre aspas, aí, presas de fato, né, mas presas cumprindo prisão domiciliar. Essas pessoas elas estão inaugurando o fato de o STF colocar elas em não em duplo grau de jurisdição, elas não estão tendo, mas elas estão sendo consideradas pessoas com foro privilegiado, porque o STF avocou para si a responsabilidade para julgar elas. E essas pessoas também estão respondendo por incitação a golpe de Estado, incitação a rompimento do Estado democrático de direito, a terrorismo, coisas que não conseguem se enquadrar de jeito nenhum, porque é golpe sem líder, golpe sem arma, golpe de pessoas que estavam com bandeira do Brasil, terço, Bíblia. Não fecha essa história, mas isso tudo a gente sabe que é criação também de uma narrativa política. Então, essas pessoas, elas hoje são vítimas de uma divisão política do Brasil. Muito bem. Bom, e se você ficou interessado e quiser adquirir o livro, vale a pena você conhecer a história da Anne Brasil, né, Emílio? E a história dela é igual a de tantas pessoas que estão usando tornozeleira eletrônica e não conseguem nem trabalhar por diversas questões, inclusive psicológicas. E existe também, por meio desse livro, as pessoas que adquirirem vão poder ajudar a Anne, né, que nesse momento está com sérias condições financeiras em fator de não conseguir trabalho. Tem um aspecto filantrópico aí. Eu abri mão dos direitos autorais para que ela receba todo o direito autoral, porque ela não consegue trabalhar. Então, tem essa questão de poder ajudar também uma pessoa que não está trabalhando, mas compartilhou a história dela, que não é só a história dela, é a história, e também não é só a história desses presos, é a história de milhões de brasileiros que hoje sofrem censura e restrições à liberdade, em maior ou menor grau. Emílio, só para a gente contextualizar, né, esse assunto, a gente vive no mundo digital, onde na internet é terra de ninguém, os conteúdos podem ser apagados a qualquer momento. Agora, um documento, um registro como esse, não, né, é para sempre. Olha, a censura ainda não chegou nos livros, né? E o objetivo é a gente deixar registrado para a história, porque a gente já sabe muito bem que o outro lado de lá, a esquerda, gosta de criar narrativas e contar a história de uma forma diferente. Há pouco tempo atrás, o Lula já estava tentando reescrever a história do impeachment da Dilma, dizendo que era golpe. E isso não pode acontecer. O que aconteceu no dia 8 de janeiro não pode cair em narrativas da esquerda. Muito bem. Para lembrar, então, nesta segunda-feira haverá o lançamento do livro aqui na Capital Federal, em Brasília, tá bom? Quem puder participar, o Emílio estará lá também, cumprimentando todos aqueles, autografando os livros de quem estiver adquirindo por lá. Passa o endereço, o horário direitinho. Bom, vai ser nesta segunda-feira no Voga Invest, no Lago Sul. E quem quiser se inscrever tem que se inscrever por meio de um link. E o link você pode pegar junto com a Lohana por meio do WhatsApp 61 99552 5084. É só falar com a Lohana que quer ir no evento, ela manda o link e o evento é gratuito e vai ter comes e bebes para o pessoal de Brasília. Ai, que beleza, hein? Bom, vamos mudar de assunto agora e falar também sobre uma missão
em que não só o Emílio Kerber, como também outros jornalistas renomados, né, como Cristina Gremel, o Alexandre Pitoli, da Rádio Auriverde, entre outros que também estiveram nessa missão em Israel. Queria que você nos contasse um pouco como foi essa experiência, o que mais te chocou ali visitando aqueles lugares, né, que agora estão em conflito com os terroristas do Hamas. Bom, primeiro que eu sou oficial da reserva da aeronáutica e fiquei 25 anos na ativa na aeronáutica. E enquanto militar, eu nunca imaginei ir para uma guerra representando o Brasil ou defendendo o Brasil. E aí, como jornalista, eu já tive então essa oportunidade de participar de uma guerra, fazendo uma cobertura. E nós ficamos 7 dias em Israel. Nós passamos por Tel Aviv, fomos até o norte de Israel. É um estado muito pequeno, o Estado de Israel, o país de Israel, é do tamanho do estado de Sergipe, é 4 vezes a área do Distrito Federal. Eles têm aproximadamente um pouco mais de 9 milhões de habitantes e nós também estivemos na fronteira com a faixa de Gaza e a gente visitou o kibbutz, que foi o kibbutz mais destruído nos ataques do 7 de outubro de 2023. Nós visitamos locais de baterias da artilharia antiaérea das Forças de Defesa de Israel, onde ficam os Iron Domes. Quando nós estivemos lá na fronteira com a faixa de Gaza, nós vimos os Iron Domes funcionando, vimos aviões de caça da Força de Defesa de Israel o tempo todo cruzando o céu. E nós também tivemos ali uma experiência religiosa e política, porque nós visitamos o parlamento, onde nós falamos com o parlamentar, que é um dos líderes do governo do Benjamin Netanyahu, e ele, o Moisés Saad, ele também é como se fosse aqui o presidente da Frente Parlamentar Brasil-Israel. E até então também isso nos surpreendeu, porque ele se referia o tempo todo ao governo brasileiro que não reconhece o direito de defesa de Israel e que não considera o Hamas um grupo terrorista. Quer dizer, nossa imagem não está nada boa lá. Nosso filme está completamente queimado lá. E aí, em determinado momento, o nosso grupo lá corrigiu ele, falou: olha, não é o governo brasileiro, não é o Brasil, é o governo brasileiro que está fazendo essa interpretação, porque os brasileiros, 77% deles, defendem o direito de Israel se defender. Mas a diplomacia está péssima. Nós visitamos também, junto com as deputadas federais Carla Zambelli e Cristiane Lopes, a Embaixada do Brasil. O embaixador lá, o Frederico Meyer, ele falou que não iria visitar os kibbutz, não foi visitar porque ele não era masoquista. Então, olha só a resposta de um diplomata que fez o Instituto Rio Branco, que deveria estar ali vivenciando as dores do povo de Israel para melhorar a relação com o Brasil. Ele não tem sequer empatia de ter ido visitar um kibbutz como nós visitamos. Né? Nós visitamos o kibbutz de Nir Oz, que foi o kibbutz mais destruído, que tinha 417 pessoas que moravam lá. Destas pessoas, mais de 100 ou foram assassinadas ou foram sequestradas. Era um kibbutz que era uma referência nacional de jardim botânico e ele foi todo ele destruído, incendiado. E a gente visitou várias e várias casas ali com uma brasileira, a Irit, que mora lá há mais de 21 anos e fala ainda português, morou aqui em Paraty, no Rio de Janeiro, e ela ia nos contando a história de cada um. Porque enquanto eles estavam sofrendo os ataques, eles iam se comunicando no grupo de WhatsApp do kibbutz, e quando as pessoas deixavam de se comunicar, eles entendiam que a pessoa tinha sido assassinada, e infelizmente é o que de fato aconteceu. A gente viu ali, por exemplo, eu visitei a casa dos irmãos Bibas, que um completou 1 ano agora lá em Gaza, né? E como refém, e o irmão dele tem 4 anos, e eu filmei a casa deles, eu mostrei as roupinhas no varal ainda, né? Tá tudo intacto. As mesas onde foi um dia de Shabat, que é um dia sagrado para eles, que começa na sexta-feira às 18h30 e vai até o sábado às 18h30, e o ataque aconteceu num sábado a partir de 6h30 da manhã. E aí todos morreram? Então, as pessoas da família dos Bibas, todos foram sequestrados. Né? Mas as informações que a gente teve
é que o Hamas não está querendo fazer rendição, não está querendo negociar a entrega de reféns, né, e negou nos últimos dias 2 meses de trégua com Israel, e a suspeita é fortíssima de que a maior parte desses reféns já foram assassinados. Tá? É isso aí. Agora, Emílio, o objetivo dessa ida de vocês jornalistas até Israel foi justamente mostrar a realidade, né? Porque principalmente esse consórcio da imprensa, eles têm trazido uma imagem de que Israel é o grande vilão e que os palestinos são vítimas, misturando ali palestinos com terroristas do Hamas. Olha, o que a gente viu lá é um ódio mortal dos palestinos, não só o do Hamas, não, dos palestinos com os judeus. E aí a gente escutou a máxima, né? Enquanto uma mãe palestina odiar mais um israelense do que amar o seu próprio filho, essa guerra nunca vai ter fim. A gente andou ali pela Cisjordânia, nós vimos ali que a situação é muito delicada, e a conclusão que a gente chega no final dessa viagem é que essa guerra, esse conflito entre árabes e judeus não tem solução, né? Porque os judeus, eles querem ceder territórios, querem chegar a um acordo, mas o problema é que os palestinos, não só o Hamas, os palestinos, eles não aceitam nenhum acordo, porque eles querem que Israel saia completamente da faixa de Gaza e querem que Israel seja aniquilado, eles não aceitam a existência dos judeus. Então tem um viés religioso aí por trás muito forte que nós brasileiros não conseguimos entender. Um exemplo disso, quando nós visitamos Jerusalém, em Jerusalém Velha, que é dividida em 4 partes. Tem a parte dos armênios, dos judeus, dos cristãos e dos muçulmanos. Se um cristão anda na parte dos muçulmanos, pode sofrer ataques nessa área. E, inclusive, no dia que nós estivemos em Jerusalém Velha, nós fomos recomendados a não andar lá, por motivos óbvios, porque pessoas cristãs que andaram no dia anterior haviam recebido cusparadas enquanto caminhavam lá na área dos árabes em Jerusalém Velha. Muito bem. Agora, esse trabalho que vocês fizeram lá, isso vai se tornar um documentário? Qual que é o objetivo? Temos novidades? Então, eu já vou adiantar para vocês que sim, eu e Alexandre Pitoli estamos fazendo um documentário num modelo diferente de um documentário, que vai ser basicamente um bate-papo. A gente vai gravar conversas de um bate-papo, mostrando tudo que a gente vivenciou, fotos e vídeos, e também estamos trabalhando em cima de um livro para contar essa experiência. Eu tive recentemente também na posse do Milei, e aí eu visitei lá na Argentina, em Buenos Aires, só Buenos Aires, nós temos mais livrarias do que no Brasil. Só em Buenos Aires, na capital, são mais de 600 livrarias. E aqui no Brasil a gente não tem muitos livros que falam sobre o conflito entre Israel e a Palestina. E aí eu trouxe um livro que está escrito em espanhol e está me ajudando também com algumas informações para construir o livro da nossa experiência, os nossos 7 dias na guerra entre Israel e o Hamas. E uma outra informação importante é que nós estivemos convivendo com soldados lá, e o sentimento de mobilização nacional em torno de um objetivo único une o povo de uma maneira que a gente nunca imaginou acontecer aqui no Brasil. Então, nós estivemos nos alimentando na fronteira entre Israel e a faixa de Gaza, e lá, por exemplo, tinha um food truck que estava fornecendo alimentos, sanduíches, hambúrgueres, gratuitamente para os soldados de infantaria. E os soldados de infantaria, quando viram que nós éramos brasileiros, nós fomos super bem recebidos, tiramos fotos com os soldados, e isso mostra também a mobilização deles, todo o povo, junto no mesmo objetivo de defender o Estado. Muito bom, Emílio. Já estamos curiosos para ver esse documentário e também os livros que serão lançados por aí. Muito obrigada mais uma vez pela sua participação aqui no canal. Sabe que é sempre uma honra tê-lo aqui conosco. Eu que agradeço, e um grande abraço aí para todo mundo que acompanha o Fator Político e também a Rádio Auriverde de Bauru, porque eu sei que vocês vão passar esse vídeo lá também, né? Isso aí. De Brasília, Berenice Leite.